E pessoal, aula 9 sobre globalização. É um tema essencial para a gente compreender algumas questões bastante atuais, inclusive como a nossa sociedade se organiza e também alguns conflitos. Então eu até vou pontuar algumas questões aqui entre nações que depois serão aprofundadas em aulas específicas sobre conflitos. A globalização ela tem que ser entendida, ela tem um conceito bastante claro que é o contato entre as nações. Tá? O aumento do contato entre as nações. Isso tem início, porque a maior parte dos geógrafos e historiadores vão dizer, é que isso tem início no século XVI. A gente fica achando que globalização é algo que acontece agora, no XXI, mas tem início no século XVI e vai ficar mais evidente, vai ter uma catalisação só no final do século XX, início do século XXI, quando nós temos o processo de terceira revolução industrial. Só para a gente lembrar, né, a terceira revolução industrial ela pode ser pontuada, principalmente pela história, em 1940 mais ou menos, o seu início. Mas ela vai atingir o seu ápice, o seu auge, nos anos 70, quando a gente tem inovações técnico-científicas e informacionais, que é inclusive a definição de Milton Santos para esse período, que vão propiciar evoluções inimagináveis, tanto nas áreas da medicina quanto nas áreas do próprio comércio, que vai interessar bastante pra gente, porque eu tenho uma elevação das comunicações. Então isso vai gerar um impacto direto no contato entre as nações e entre as pessoas, tudo bem? Então esse conceito de globalização que tem início no século XVI, ele vai caminhando a passos bastante lentos durante a história, até que atinge o seu ápice, um boom, um momento de evolução muito grande, exponencial, para usar uma palavra da matemática, na terceira revolução industrial. Por isso que quando a gente está falando em geografia sobre globalização, a gente está falando de algo bastante atual. A gente, em geral, ou infelizmente, tem a noção de que é só tecnologia que tem a ver com globalização, mas é muito mais do que isso. Isso é um dos pontos da globalização. Só para a gente entender, a gente precisa pensar em como era antes e depois do processo ser acelerado, né? Para a gente considerar aí os anos 70 principalmente, tá? Antes, como eram os fluxos de mercadorias, de investimentos, de informações? Se a gente pensar antes da terceira revolução industrial, pensando até na primeira revolução, o que nós vamos ter? Na primeira revolução industrial nós vimos que as indústrias elas estão concentradas pelo fator locacional. O que é isso? Nós temos lá regiões onde eu vou ter a matéria-prima e o mercado consumidor, são as regiões preferidas das indústrias, porque nós não temos um transporte tão evoluído quanto agora. Né? Nós temos transporte, existem ferrovias a partir do vapor, existe o transporte marítimo. Entretanto, ele não é tão econômico nem tão evoluído como o presente momento. Portanto, obviamente, vai existir o fluxo de mercadorias desde então? Sim, até precisa pensar até antes disso. Só que há uma alteração muito grande quando nós chegamos à terceira revolução industrial. Porque agora o fator locacional, como a gente vai ver aqui em termos de mercadorias, ele já não é mais tão essencial. Como assim, né? Veja só, o transporte e a comunicação evoluem. É isso que eu quero dizer com essa setinha para cima. Então, transporte e comunicação mudam muito e eliminam o fator locacional. Ou melhor, modificam o fator locacional. Se antes as indústrias deveriam estar próximas ao mercado consumidor, próximas a mercadorias, a matéria-prima, hoje não mais. Hoje as indústrias elas têm mais liberdade e elas vão procurar lugares onde elas tenham vantagens comparativas em cada etapa produtiva. O que isso quer dizer? Né? É um fenômeno do nosso tempo, nós temos alguns países que possuem tecnologia e esses países que possuem tecnologia fazem o produzido em. Né? Vou dar um exemplo bastante clássico que eu uso muito, que é o do iPhone. O iPhone ele é produzido na Califórnia, está escrito lá, design, né? Mas ele é fabricado, montado na China, em Taiwan, na Ásia como um todo. Veja,
Isso dá uma noção para a gente que o fator locacional ele não mais procura apenas as questões de matéria-prima e mercado consumidor. A matéria-prima ela vem das Américas, né, principalmente a América do Sul, do continente africano, ela vai até a China e o modo de pensar aquela tecnologia, esse setor terciário bem avançado, vem desses países desenvolvidos. Então a gente até pode dizer que países desenvolvidos e que possuem tecnologia vão ter economias muito terciárias. Só para lembrar esse conceito para vocês, os setores de atividade podem ser divididos em 3 partes. O setor primário, que vai ser basicamente a agropecuária e as atividades extrativistas. O setor secundário, que é o setor de indústrias. E o setor terciário, que é o setor de serviços e também de desenvolvimento, no sentido mais tecnológico da coisa mesmo. Não é só o comércio, é o prestar serviço. Então, dar essa aula se inclui na categoria serviços. Mas também produzir, planejar um celular, um computador, também está no setor terciário. Portanto, economias como a economia estadunidense vai ser muito terciária. Ela vai ter muito de serviços e desse desenvolvimento tecnológico, ao passo ou ao mesmo tempo que a gente não pode confundir isso com só comércio. Ele tem muito comércio também, mas é uma economia terciária complexa, tá? Que a gente chama. Já países emergentes em geral, mas sobretudo atualmente a Ásia, né, e alguns locais como as maquiladoras no México, que eu já vou comentar com vocês, nós temos uma questão diferente, uma questão de ter o setor secundário maior do que os outros 2 setores. Já o setor primário ele está mais ligado a países subdesenvolvidos, né, como é o caso dos países, de grande parte dos países da África subsaariana, que não se industrializaram e que passam por um processo apenas extrativo, né, de extração, basicamente. E alguns países em desenvolvimento, mais linkado àqueles países cuja agropecuária é bastante avançada, entre muitas aspas, né, meio que uma agroindústria, setor primário e secundário meio que juntos, como é o caso brasileiro. Tudo bem? Que também vai ter um setor de terciário avançado, um setor terciário grande, só que ele não é ligado aos serviços, ele não é ligado ao desenvolvimento de tecnologia, ele é ligado ao comércio, né? Então ele depende basicamente do setor comercial, só para a gente entender a complexidade das economias. Isso quer dizer que essa divisão, isso vai entrar naquilo que eu comentei com vocês sobre divisão internacional do trabalho, isso vai entrar dentro daquele critério de que a empresa, a indústria, a empresa de desenvolvimento de tecnologia, as universidades, elas vão procurar o fator locacional de forma diferente. Então, tendo a vantagem de cada etapa. Não mais um único país produz uma única coisa, como a Itália produz vinho. Não é isso, né? A questão agora é onde produzir que vai ser mais barato. Então, eu pego o design que vem dos Estados Unidos, né, a forma de produzir que vai dos Estados Unidos, eu pego a montagem com mão de obra barata asiática e a matéria-prima onde eu consigo com maior abundância e com menor valor, como é o caso do continente africano e de parte do continente americano. Veja, além disso tudo, isso tem um impacto, né, nas mercadorias, esse processo de globalização, no sentido de criar blocos econômicos. Porque agora essas mercadorias elas vão circular e alguns países eles vão acabar por formar uniões, e essas uniões são inicialmente uniões pensando no fator econômico, pensando no fator de mercadorias. Se a gente pensa bem, essas são as 4 principais ou as mais importantes categorias de blocos econômicos. Nós temos uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e uma união econômica e monetária. São como estágios de um relacionamento que vai evoluindo, se estreitando entre as nações. Nesse sentido, as mercadorias, né, a livre circulação de mercadorias, ela é condição básica para um bloco econômico. Então eu tenho um bloco econômico quando eu tenho uma circulação de mercadorias entre os países que assinam aquele acordo de forma livre. Como vocês podem ver aqui,
desde a zona de livre comércio até a União Econômica e Monetária, eu tenho essa livre circulação de mercadorias. É o início, é o pontapé inicial. Percebam que na zona de livre comércio eu só tenho isso, circulação de mercadorias, não tenho mais nenhuma outra característica. Tá? Então quer dizer que a taxa, as tarifas alfandegárias e as taxas de importação e exportação entre esses países não vão existir. Né? Isso é característico do NAFTA. O NAFTA é aquele bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México, e que ilustra bastante bem algumas questões com relação às mercadorias, porque as empresas estadunidenses elas se instalam no México para usar a mão de obra barata do México e para retirar essa mercadoria de lá depois para vender. O que acontece? As empresas vão lá, se beneficiam da mão de obra barata só na montagem do produto e não no desenvolvimento do produto, né? O que vai fazer com que o México continue sendo aí em desenvolvimento, subdesenvolvido, um país que tem menos desenvolvimento que o próprio Estados Unidos, tudo bem? Já uma união aduaneira, nós vamos acrescentar, além da livre circulação de mercadorias, eu tenho a livre circulação, eu tenho uma tarifa externa comum. O que é isso? Para importar ou exportar fora do bloco, existe uma única tarifa, uma única taxa. Tá? É o caso, vem se modificando, mas por hora é o caso do Mercosul. Ele ainda não é um mercado comum, é uma união aduaneira, mas está caminhando para ser um mercado comum. Tá? O Mercosul ele é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que está suspensa. Não foi expulsa, mas está suspensa do bloco. Esse bloco ele é muito significativo, porque além das mercadorias, eu tenho uma espécie de uma proteção dos mercados próximos, né? Porque aí eu vou ter a livre circulação interna e tudo que eu for exportar e importar, eu taxo de uma única forma, tudo bem? Esse bloco aí é fundamental para a economia brasileira, que exporta para grande parte do bloco. Esses países eles são membros plenos, eu tenho outros países que são membros associados e se beneficiam de alguns acordos específicos. Já no caso do mercado comum, eu vou ter as duas coisas, mercadorias e tarifa externa comum, mas além disso eu vou ter capitais, serviços e pessoas circulando livremente. Então, dinheiro, serviços, né, possibilidade de serviços e a livre circulação de pessoas acontecendo no mercado comum, tudo bem? A gente não tem um exemplo claro de mercado comum, mas, como eu disse, o Mercosul ele tem caminhado para isso, é inclusive o objetivo. Né? Já no caso de uma união econômica e monetária, eu tenho todas essas características, mais o fato de existir uma única moeda. É o caso, e também um parlamento, é o caso da União Europeia, em que nós vamos ter o euro. Não são todos os países da União Europeia que adotam o euro, nós temos os países da zona do euro, né? E eu tenho um parlamento e um banco comum europeu, vai ser comum aos países da União Europeia. É complicado algumas dessas questões, porque apesar de eu ter grandes benefícios com isso, eu também tenho algumas dificuldades, como na crise de 2008, 2009, em que não existia como os países, como as economias são muito diferentes, deles adotarem uma política econômica única que resolvesse a crise para todos. Então isso foi um fator complexo. Além disso, na União Europeia eu tenho essa livre circulação de pessoas condicionada a um acordo chamado Zona de Schengen, que não é só os países da União Europeia, alguns outros países da região também, que é um acordo em que a pessoa entra por um desses países e pode circular por todos os outros. É um acordo de confiança e que está em xeque com a questão migratória. Bom, nessa primeira parte a gente já tem uma ideia bastante geral, mas caminhando, né, já estamos caminhando, do que a globalização vai gerando no fluxo de mercadorias, sobretudo com esses acordos facilitados dos blocos econômicos.